Glória a Deus. Quantos creem? Misericórdia. Quantos creem nessa bênção nessa noite? Quantos creem nessa noite? Meu Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele é um Deus que faz completo, sem faltar nada. Eu creio nisso. E o Senhor nessa noite mudou, não um, não dois, mas eu sou o que fala ao meu espírito que Ele mudou vários diagnósticos do homem. Muitas pessoas que vieram aqui à frente com o diagnóstico contrário, negativo do médico. Eu vi o Senhor dando um nó na cabeça dos médicos. Aconteceu algo extraordinário nesse lugar. Porque Deus, Ele opera em instantes. O Senhor não precisa de muito tempo para fazer. O Senhor, com toque, com oração, quando você ativa isso, e quando você recebe no seu coração aquilo que é ministrado pelo sacerdócio da igreja, gera uma chave poderosa na sua vida e consequentemente acontece milagre. Amém. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas eu sei que esse é o ano da promessa. Não, foi somente alguma parte. Eu não sei se você talvez já se esqueceram, já fazem 4 meses, mas eu continuo acreditando piamente que esse é o ano da promessa. Esse é o ano de alcançarmos promessas. Mas antes de eu me empolgar aqui, vamos voltar por... A gente já bagunçou muito aqui já. Acende as luzes para que a gente consiga identificar quem nos visita pela primeira vez. Se você nos visita pela primeira vez, não acha estranho não. Isso comumente acontece aqui, tá certo? Mas se você nos visita pela primeira vez, levanta a tua mão. Olha um casal lindo ali, meu Deus. Primeira vez aqui, e já vieram receber a bênção. Glória a Deus, já vão sair com a vitória, em nome de Jesus. Mais alguém? Outro casal aqui, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Mais alguém, gente, fora esses 2 casais, levanta a mão. Não estou vendo lá atrás. Acende essa luz de trás para ver se eu consigo enxergar alguma coisa. É que quando a gente chora muito, até a vista embaça. Alguém aí atrás nos visita, tá? Vocês foram identificados, todo dia, ó. Ninguém. Somente esses 2 casais. Glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês se sintam em casa, muito abençoados nesse lugar. Tá? Eu creio que vocês já receberam muito de Deus. E eu acredito que daqui para meia-noite o Senhor tem muita coisa para fazer ainda, amém? Estou brincando. Estou brincando em relação ao horário, mas que Ele vai fazer, eu continuo acreditando, amém? Glória a Deus! Você está feliz de estar na casa do Senhor? Você pode dar uma salva de palmas com toda a força que você tiver. Glória a Deus! Aleluia! Pronto, agora eu posso começar a pregar. Já projeta para mim o tema. Já vamos iniciar por aí. Quantos querem acessar o novo de Deus nesse dia? Eu vou iniciar essa mensagem lendo um versículo que talvez é o que você mais use na sua capa. É o versículo que você mais gosta de ler. É o versículo que você talvez mais coloque nas suas redes sociais. Projeta para mim, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Perdão,
Versículo 1, para a gente ir até o 9. Isso, glória a Deus. Quem está com Bíblia aí? Abre aí para o povo ler a Bíblia mais eu aqui, por favor. Desculpa, para ter você deixar logo acesa, me perdoe. Abre mais um pouco para que eles consigam. Amém? Obrigado, gente. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Versículo 3: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Versículo 5: ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jureis dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. E agora, como todos vocês gostam do versículo 9, eu queria que no 3 toda a igreja lesse com autoridade, com certeza de que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida a partir desse dia, amém? 1, 2, 3. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pronto, agora vocês podem deixar como comumente fica a iluminação. É bem verdade que todos aqui caminham debaixo de uma palavra ou de uma promessa, sim ou não? E aí a pergunta que eu faço para você é: quantos de vocês estão prontos para viver o novo de Deus? Meio termo, né? É muito, para que você entenda bem, é muito lindo, é muito bom quando a palavra do Senhor nos encontra, ou quando nos encontramos com uma palavra e o Senhor nos faz uma promessa. O Senhor chega para Josué e diz: ora, meu servo morreu. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Primeiro ponto: Josué aqui não foi improviso de Deus. Você precisa entender isso. Josué não era a segunda opção.
Josué não era um estepe, caso o pneu furasse, colocava ele no lugar. O Senhor, desde os primeiros dias de Josué, tinha uma promessa muito grande para ele. Então nós precisamos entender que não foi porque Moisés morreu que Josué entrou. O Senhor já sabia, quando ele tirou o povo do Egito, que Josué iria conduzir o povo no processo final do Egito. Então nesse ponto eu preciso falar para você aqui: você não é o improviso de Deus. Você não está ocupando o cargo que você ocupa hoje porque alguém antes de você quis sair, ou alguém antes de você quis passar para você, ou até alguém antes de você não suportou, e você, como é disposto, disponível para tudo, você assumiu esse lugar. Não, você não é improviso de Deus. Deus não tem um plano B para a sua vida. Se você está aonde você está hoje, e se você vai alcançar aquilo que o Senhor te prometeu, não é por improviso de Deus, é simplesmente porque Deus te chamou, é simplesmente porque Deus te escolheu, é simplesmente porque Deus te levantou para fazer uma grande obra nessa terra. Então, primeiro ponto: você não é o improviso de Deus, você é o plano perfeito de Deus aqui na terra. Eu sou o plano perfeito de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos arrancar da nossa natureza um sentimento de coitados que muitas vezes nós carregamos conosco. Eu só estou nesse lugar hoje porque alguém que estava antes de mim não aguentou e me passou, então eu sou o estepe. Não, você é o plano perfeito de Deus para esse tempo. Se você está onde você está hoje, creia que Deus tem um plano perfeito, e é esse lugar que o Senhor te chamou para estar. Então nós precisamos entender. Tudo bem, a palavra chega para Josué e é muito lindo. Imagina o Senhor chegar para você e dizer: olha, seja forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo. Só que muitas vezes nós não entendemos que quando nos foi ministrado, quando nos foi falado desde o final do ano passado que 2026 seria o ano da promessa, muita gente fez festa, muita gente celebrou. Eu celebro até hoje. Mas o que talvez muita gente não estava preparado é porque toda vida que é falado para você, toda vida que chega para você é uma palavra promessa, você precisa também, da mesma forma que abraça a promessa, abraçar o processo. Não existe promessa de Deus na tua vida sem processos. Então talvez alguém vai dizer: esse ano está mais difícil que o ano passado, e vai piorar, porque esse é o ano da promessa. E deixa eu falar para você, as maiores promessas que nós iremos conquistar no Senhor, os maiores milagres que nós iremos viver, sempre se darão em ambientes de caos, sempre se darão em ambientes de contrariedade, sempre se darão em ambientes onde o diagnóstico é contrário. A maior cura que você vai receber só vai vir após o diagnóstico do médico. Você está com câncer, mas o meu Deus tem poder e Ele vai curar, e Ele cura. Então nós precisamos parar dessa meninice de abraçar o versículo. Esse versículo eu guardo no meu coração. Josué capítulo 1 versículo 9: não tema, seja forte e corajoso. Esse é o versículo que fala comigo, beleza. Se você agarra o versículo, você vai ter que agarrar o processo que ele vai trazer. Primeira lição. Estou muito gago hoje, misericórdia. Estou nervoso. Primeira lição: não há provisão, não há bênção, não há promessa sem antes você iniciar um processo na sua vida. Então toda vida que a palavra de Deus vier até você,
eu vou fazer algo grande com você, eu vou salvar a sua família, eu vou restaurar a sua casa. Pode se preparar, a luta vai vir, a pena vai dobrar, o choro vai aumentar, mas sabe o que é isso? É Deus preparando você para receber a promessa. Então entenda isso, esse Kadosh 2026, sim, é o ano da promessa, mas talvez será o ano mais difícil da história dessa igreja. Sabe por quê? Porque quanto maior o processo, quanto maior a dor, quanto maior a luta, maior é a bênção que o Senhor vai derramar sobre você, Kadosh. Maior é a bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua casa. Maior é a bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua família. Então não adianta. Quer bênção? Quantos aqui querem ser abençoados pelo Senhor? Pois abraça de brinde o processo. Não tem como fugir dele. E outra, Deus é Pai, mas Ele não é como o nosso Pai. Porque o nosso Pai terreno, quem é que já ficou de castigo na sua infância? Eu já fiquei demais. Meu pai terreno, quando me colocava de castigo, que eu fazia uma carinha de choro, ele vinha lá, ou então minha mãe, burlava o processo. Não, tira o bichinho. Ele já aprendeu. E aí tirava, meia hora depois estava fazendo tudo errado de novo. Deus é Pai, mas Ele não é como o nosso Pai. Porque quando Deus nos vê chorando em meio ao processo, Ele não vai tirar, Ele não vai aliviar, vai continuar doendo, vai continuar chorando, vai continuar derramando lágrimas. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Loucura, né? O amor de Deus muitas vezes nos faz chorar. Isso que você está vivendo hoje, o processo que você está enfrentando hoje, entenda algo, é o amor de Deus sobre a sua vida. E Ele é diferente do nosso Pai terreno. Ele não vai encurtar a prova, Ele não vai encurtar o processo, só para que você se sinta melhor no tempo. E eu estou falando aqui, não é como alguém que está de fora, não. Eu estou falando aqui como alguém que está vivendo lutas diárias, constantemente. O motivo das minhas lágrimas e do meu choro ao subir nesse altar não é outra coisa, é gratidão ao Senhor, porque Ele me permitiu subir, porque eu pensei que não ia conseguir. Lutas, dores. Existe uma frase que eu aprendi esses dias, que eu li esses dias, e na mesma hora que eu ouvi essa frase, eu mandei para o apóstolo. A W. Tozer diz assim: Deus não pode usar muito homem sem que antes o fira demais. Eu me encontrei com aquela frase, eu falei assim: meu Deus. Na minha juventude eu orava tanto: Senhor, me usa. Eu não sabia que Ele ia bater tanto. Então Deus não pode nos usar sem que antes Ele nos fira. E muitas vezes a forma pedagógica de Deus sobre a nossa vida é através da dor, é através do choro, é através de lágrimas derramadas. Você está comigo ainda? Você está tão feliz na estande? Vai melhorar, eu acredito. E nós precisamos entender que, junto com a palavra, o Senhor chama Josué. Josué era só mais um dos soldados, estava ali, estava muito bem. Só que quando ele recebe a palavra, você vai guiar o povo. Automaticamente ele começa a sentir a carga, a pressão, as lutas aumentam, as lutas triplicam na realidade. É por isso que no versículo 3 do capítulo 1 ele diz assim, versículo 5 na realidade:
ninguém te poderá resistir. O Senhor estava dizendo para ele: olha, você vai passar por batalhas. Só que na época lá não eram somente batalhas espirituais, eram batalhas físicas. Mas o Senhor estava dizendo para ele: olha, na batalha ninguém vai te resistir. Ele não estava dizendo assim: eu vou impedir, eu vou colocar a mão para que você não passe pela luta. Não, você vai enfrentar. Mas durante a batalha ninguém poderá te resistir. Então muitas vezes nós não entendemos isso. Ser forte, destemido. O Senhor estava dizendo para ele: olha, você vai enfrentar todo um processo, muitas dores virão, mas tenha uma certeza: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Então, se você abraça o ser forte e corajoso, você precisa vivenciar isso no seu dia a dia. Quando você pensa que, quando você acha: eu não suporto mais, é nessas horas que essa palavra precisa achar o seu coração. Então nós precisamos entender: se você abraça a palavra de Deus com garra, abrace também os processos que você vai viver. Eles são para nos forjar, para nos preparar para algo maior e melhor que virá. Paulo vai escrever, eu me esqueci o capítulo e o versículo, mas ele diz assim: porque eu tenho por certo que as lutas e dificuldades e adversidades que eu enfrento hoje, em nada podem se comparar com o peso da glória que há de ser revelada. Eu estou bem certo, quem está falando aqui é o homem que passou perseguição, é o homem que passou por açoites, é o homem que sentiu na pele o peso de ser perseguido pela palavra. Só que agora ele está dizendo assim: olha, eu tenho uma certeza no meu espírito, que as lutas que eu estou passando aqui agora, nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Ei, querido, se você está sendo ferido, se você está sendo moído nessa prensa, tenha uma certeza: nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada em você, na sua casa, na sua família. Não pode se comparar. A promessa nasce muitas vezes no ambiente de escassez e não em ambiente de abundância. Jesus nunca nos deixou enganado. No seu evangelho escrito a João, no capítulo 16, o versículo 33 vai dizer: olha, no mundo vocês terão aflições, vocês passarão por lutas, vocês passarão por provas, mas tem de bom ânimo, alegra-te. Tiago vai dizer: tenham por motivo de felicidade, de alegria, o fato de passardes por muitas provas e tribulações. O grande problema, e aqui eu quero abrir um parênteses, com muito amor e zelo. Eu vejo muito as pessoas pregando e falam assim: o problema da igreja, o problema da igreja, o problema da igreja desse século o problema da igreja desse tempo E com muito zelo no coração, eu quero falar: a igreja do Cristo é perfeita. A igreja não tem problema. O problema da igreja é os crentes que ela tem hoje.
A igreja é um órgão vivo, eterno, perfeito. Então o problema não é a igreja, o problema são os cristãos que estão na igreja, sabe? Então nós precisamos entender com muito amor e zelo. Porque a igreja é isso. Não, não é a igreja. A igreja é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é perfeito. Então não é o problema, o problema da igreja, não, o problema é meu. Sou eu que não presto, sou eu que não valho nada, sou eu que sou miserável, pecador. Não, a igreja do Cristo é perfeita. Ele morreu por ela, Ele derramou o seu sangue por ela, e Ele nos tornou perfeitos como igreja. Então nós precisamos entender. Não é só abraçar, ora, não te ordenei. Seja forte e corajoso. Sim, haverá luta sobre você, haverá luta sobre a sua casa. Haverá dias que você vai pedir: Senhor, me tira dessa luta. Senhor, eu não aguento mais. E sabe o que Ele manda dizer para você? A minha graça te basta. Eu não sei vocês, mas nos piores momentos da minha vida, nas piores lutas que eu já enfrentei, foi aonde o Senhor mais revelou o seu poder. Nunca na minha vida eu estava em casa, deitado numa rede, sem nenhuma prova, sem nenhuma luta. Nunca aconteceu de o Senhor fazer um milagre extraordinário na minha vida, enquanto eu estava na rede balançando. Todos os milagres que eu vivi, que eu vivenciei, foram em ambientes de escassez, foram em ambientes de luta, foram em ambientes onde eu não acreditava, onde as pessoas olhavam e diziam: não tem jeito, não vai acontecer, não vai para lugar nenhum. E aí nesses momentos o Senhor, com a sua forte mão, se levantou e disse: eu vou fazer hoje, eu vou fazer agora. Talvez esse seja o dia que você esteja aqui e você diz: eu não aguento mais, Senhor, a luta está doendo, está apertando, está chorando, eu não aguento mais. Oxalá que seja hoje sobre a sua vida, aonde o Senhor Deus olhe para você e diz: eu cesso hoje a luta, eu cesso hoje a doença sobre a sua casa, eu cesso hoje, eu trago de volta o marido hoje, eu faço milagre hoje. Talvez possa acontecer hoje. E quem vai determinar? Talvez para muitos aqui já aconteceu hoje. Mas o que nós precisamos entender: sem processo não há provisão de Deus. Não há. Eu queria que pelo Espírito você trouxesse à memória todas as promessas que o Senhor fez para você. Que você lembrasse agora, que o Espírito Santo traga ao seu entendimento agora aquilo que Ele te prometeu, aquelas promessas que você nem lembrava mais, aquilo que Ele te prometeu talvez quando você ainda era criança, nos seus primeiros dias, talvez você nem lembre mais. Que o Espírito Santo traga a você, refresque a sua memória. E lembrando disso, deixa eu falar para você: nenhuma delas se cumprirão em ambientes confortáveis. Nenhuma. O que acontece muitas vezes é após a vitória chegar, após o agir de Deus acontecer na sua vida, o que acontece é Ele proporcionar para você alguns dias de descanso. E não fique muito alegre não é muita coisa não. É só um tempo para você recarregar as baterias, aproveitar um pouco o milagre, mas logo vem de novo. É de fé em fé, é de glória em glória, até que Ele venha, queridos. Então, existe uma teologia aí que promete que você, quando vem para Cristo, você não passa por nada, você não enfrenta lutas.
é só bênção. Meu querido, venha para cá. Do lado de cá é só sombra e água fresca. Do lado de cá é você deitado na praia e um anjo vem direto e servir águazinha de coco para você. Aqui na igreja você não passa por luta. Aqui nessa igreja Deus não vai afligir você, porque Deus não é irresponsável de te mostrar uma coisa e depois não vai te dar. E há um grande ditado que diz que o púlpito está cheio de palhaços ou bobos da corte, conduzindo a igreja para o inferno. Então, eu preciso ser sincero com você. Vem para cá, vem para esse lado. É luta, é peia, é choro, é lágrima. Mas uma certeza eu te dou: é uma presença constante do doce Espírito. E aí quando alguém canta, meu Deus, ao que está sentado, eu falo assim, meu Deus. E aqui não é que a gente vai cantar canção para mover a tua alma. Talvez se cantasse uma canção aqui, todo mundo ia chorar. Uma canção que diz, calma, calma. Eu dedico esse refrão para a tua alma. E aí a alma está gritando, eu quero desistir, eu não aguento mais, olha, a minha alma está sendo engrandecida, misericórdia. E aí é nesses momentos de maiores dores, onde talvez você não aguenta mais, e a única coisa que você consegue cantar é, ao que está sentado é para Ele. A sua alma não precisa de uma música, a sua alma precisa de transformação. Então nesse processo, nessa luta, nessa dor, o único que precisa e deve ser adorado é o nosso amado, o nosso amigo Espírito Santo. É você dizer, Senhor, está doendo, eu não aguento mais, eu quero desistir, mas todavia o teu nome seja exaltado, todavia o seu nome seja adorado. E aí quando você está no seu quarto, talvez em lágrimas, em choro, talvez o que o diabo quer é ouvir você reclamando, é você ouvindo, eu não quero mais esse negócio de igreja. E aí tudo que você tem que cantar é, ao que está sentado no trono. E aí quando o Senhor olha do céu e vê você passando por luta, por prova, por dificuldade, por diagnóstico contrário, e em vez de reclamar, você está cantando, Ele começa a observar você, Ele começa a olhar para você, e talvez aconteça hoje, talvez Ele atente para o seu clamor nessa noite, e Ele diz, eu vou curar hoje, eu vou libertar hoje, eu vou trazer o filho de volta para casa hoje, eu vou trazer o marido de volta para casa hoje. Então a única coisa que você deve fazer nesse tempo é adorar. Simplesmente. O processo de Deus é necessário. Deus não pode usar o homem grandemente até que o tenha ferido profundamente. Ainda quer ser usado? Ainda quer ser usado? Ainda quer ser usado? Ainda quer ser usado? Pois pode se preparar. Você vai ser ferido.
Isaías vai dizer que foi do agrado de Deus moê-lo. Se o Senhor se agradou moendo o seu único filho gerado, o que é que tu acha que nos espera? É dor, é luto, é luta. E aí a irmã abriu o culto falando sobre o tempo de luto. E são nesses momentos aonde sai de nós a adoração mais verdadeira. Eu falo isso porque há 8 anos atrás eu passei por isso. Eu perdi meu irmão. E aí, no momento do velório, a gente se reuniu e toda a família. A única coisa que nós conseguimos fazer era cantar. E nós cantávamos a música Kleber Lucas. Não é porque ele era crente. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. E as lágrimas rolavam, toda a casa em choro. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Era a música que ele amava essa música. E a casa estava em luto e todo mundo cantando. Sabe o que é isso? Não é que a gente esteja indiferente à dor. Muitas vezes as pessoas não entendem. E algumas pessoas ficavam comentando para minha mãe depois: ah, mas o Jonatas não chora. O irmão dele está morto. As pessoas acham que a gente fica indiferente à luta. Não é isso. É porque para alguns existem lugares específicos. Porque eu sabia que naquela hora eu era a força da família. Meu pai estava chorando, minha mãe estava chorando, estava todo mundo chorando, alguém precisava resolver. No final de tudo, a minha esposa chegou e disse assim: Jonatas, estou muito preocupado contigo, tu não chora. Eu falei assim: não, a minha força está no Senhor. Eu vou chorar, calma. E aí a gente voltando no centro, teve que ir na delegacia fazer arruma de coisa. Não foi nada de errado não, pelo amor de Deus. Meu irmão não era envolvido com nada não, graças a Deus. É porque como ele faleceu no hospital particular, a gente tinha que ir na delegacia fazer um BO para que o Rabecão fosse buscar o corpo. Calma teu coração. E aí quando terminou tudo, eu vinha no carro com ela. Quando eu cheguei na frente da casa dos meus pais, que eu parei o carro, que eu desliguei, eu desabei. Muito, sem controlar. Passei ali alguns instantes, mas rapidamente enxuguei as lágrimas e fui fortalecer os meus pais. Então, é nesses momentos que a nossa adoração alcança o trono de Deus. São nos momentos aonde nós olhamos para a luta que estamos enfrentando e aos olhos humanos a gente não consegue enxergar uma perspectiva de melhora. Não tem o que acontecer, não tem o que possa, ninguém pode me ajudar, ninguém pode socorrer. Então é nessas horas que nós vamos até o Senhor e diz: Senhor, o diagnóstico do homem é esse. Senhor, várias pessoas já disseram que é impossível acontecer. Mas Senhor, eu trago à memória aquilo que o Senhor falou. Eu trago à memória o que nós passamos aqui, Senhor, 21 cultos sendo ministrado, que esse seria o ano da promessa, mas parece que é o pior da minha vida.
Está tudo de cabeça para baixo. E aí é como se o Senhor dissesse: pois você está no melhor cenário para viver algo extraordinário. Então eu quero encorajar você nessa noite a permanecer acreditando. Quem te prometeu não foi o homem. Quem te prometeu não foi o político. Quem te prometeu não foi os seus pais, não. Quem te prometeu foi Deus. Ele disse para Josué: olha, seja forte e corajoso. Você vai alcançar a terra prometida, mas você vai apanhar. O processo vai ser doloroso. O processo é necessário. Há uma coisa que grande parte dos avivalistas que já pisaram nessa terra acreditam. E eles concordam numa ideia, que é: bonança tende a gerar acomodação. Crise tende a gerar clamor. E é no clamor que as promessas ganham vida prática. Então talvez você esteja aí com o olhar regalado, se pastor, a gente parece masoquista. Não é isso. Sabe, primeiro ponto, Deus não precisa de prova. Quem precisa sou eu. Porque se eu vivo uma abundância, eu me acomodo. Eu paro de buscar, eu paro de orar, eu paro de jejuar. Porque a vida está muito boa. E aí o Senhor tem que produzir situações para nos fazer entender que nós somos dependentes dEle. Então chega momentos da nossa vida que a gente está muito autossuficiente. O que eu recebo por mês paga todas as contas, então não preciso dizimar. A minha família está toda bem, então eu não preciso ir para a igreja buscar pela minha família. A minha casa está em paz, está tudo bem, então eu não preciso de Deus. Então isso tende a nos levar a um lugar de acomodação. E o Senhor nos ama tanto que Ele não nos deixa viver na acomodação. Porque Ele sabe que se vivermos nesse lugar, nós nos perdemos dEle. E aí a gente entende que nós precisamos do Senhor. Eu não sei vocês, eu preciso. Gente, assim, demais. Demais. Se eu passar um instante, eu faço besteira. Aí lá eu pedi perdão pela besteira que eu fiz, porque eu me acomodei um pouco. Vacilei. Eu não sei se vocês erram, mas todo dia eu tenho que pedir perdão, porque senão, se vacilar, é feio o negócio. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Agora eu entro na mensagem. Vocês ficam com medo quando o pastor fala isso, né? É rápido, gente. Vamos lá. Você entendeu a primeira parte, a introdução. E aí a gente precisa entender uma coisa. Olha, Josué capítulo 1, o Senhor chama Josué. No capítulo 2, Josué envia os espias para observar a terra. No capítulo 3, Josué lidera a travessia o mar. Porque o povo já tinha apanhado muito para chegar na terra, mas ainda não tinha chegado, ainda faltava atravessar o mar. Nesse processo, Moisés morre. E agora, como em cima das buchas, como a gente costuma falar, Josué assume. Só que o Senhor sabia que ele estava preparado. E olha, deixa eu ver aqui qual é o capítulo.
capítulo 3, versículo 7 de Josué, diz assim, ó, preste atenção. Hoje, então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel. E aí a gente abre um parênteses aqui. Tem muita gente que quer subir aqui em cima para se exaltar. Só que deixa eu falar para você, Deus não vai te exaltar na abundância, querido. Deus não vai te exaltar quando tu está aqui em cima do púlpito. Deus escolheu um dos piores momentos da vida de Josué para exaltar ele. Ele disse: eu vou te exaltar, sabe aonde? Na beira do mar. Não tem para onde ir. A multidão está toda te seguindo. Eles olham para você e você é o líder. Eles estão esperando que você dê a palavra de comando. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo para mim e para você: eu vou exaltar você, mas vou te exaltar na luta, mas vou te exaltar diante do mar vermelho. Quando você olhar e acreditar que não tem mais saída, é nesse lugar que Deus vai te exaltar. E o Senhor fala: eu vou te exaltar. Sabe o que Ele vai fazer? Quando estiver na frente do mar, manda a arca da aliança aí na frente. Muito importante. A presença de Deus sempre deve estar à nossa frente. Sabe o que é interessante? Versículo 13 vai dizer, do capítulo 3, que quando vocês chegarem na frente do mar, os sacerdotes iam na frente, a multidão estava atrás, os israelitas. Eles precisavam atravessar o mar. E aí o Senhor falou: quando vocês pisarem na água, eu vou abrir. Aí gera mais um nó na cabeça da gente. Sabe por quê? Pode até parecer uma heresia, mas me perdoa. Porque Deus, Ele não é lógico com a gente. Ele vai exigir que nós façamos sempre algo a mais. Porque Ele já estava passando por uma barra, vamos dizer assim, falando na nossa linguagem. Por que quando o povo não chega, Ele não já abre o mar, cara? Ele vai exigir ainda uma medida a mais de fé. Porque está todo mundo olhando para os sacerdotes. Deus falou para eles que o mar ia se abrir. Está todo mundo observando. Está todo mundo olhando para o líder, esperando o que tu vai fazer agora. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? A palavra de fé sempre tem que vir do líder, né? O líder, ele não pode só pregar, ele tem que viver, né? Não, mas eu estava na reunião com o menino esse dia e falei assim: mas o senhor que mais fala de fé, ele não vai viver isso. Meu Deus, Jesus. Então olha isso. Ele já vem caminhando, o mar está na frente. Só que o Senhor fala: eu só vou abrir o mar quando vocês pisarem na água. Parece uma loucura. Porque os sacerdotes que vinham na frente, o texto vai dizer que eles molharam os pés. E em questão de instantes, de minutos, de segundos, de milésimos, está todo mundo esperando que algo aconteça. E aí a Bíblia vai falar que enquanto eles pisavam na água, algo começou a acontecer. E sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós ficamos na frente do mar. Deus dando a palavra: vai, segue, vai para cima. Aí você fica: mais o mar não abriu, está cheio d'água aqui. Mas o Senhor está falando: pisa, dá o primeiro passo.
Não, mas tem água. O texto vai dizer no versículo 3 do capítulo 3 que os sacerdotes molharam os pés. E aí está você agora dizendo assim, é verdade. Os pastores têm que ir na frente. Só que segundo Pedro é negativo isso. Porque como está escrito em Pedro, ele vai dizer assim, em Cristo Jesus, todos foram feitos reis e sacerdotes. Então você é sacerdote. Entenda uma coisa, para a sua casa viver e experimentar o milagre que o Senhor tem te prometido, ei sacerdote, você precisa pisar primeiro nessa água. Não vai abrir. Pastor, a família está se afogando, está tudo se acabando, sabe por quê? Porque falta o posicionamento de um sacerdote nessa casa. Deus levantou você, homem de Deus, como sacerdote. Deixa de ser frouxo, rapaz. Deixa de esperar que a tua mulher, que a tua família tome posição. Não, Deus escolheu você. Pisa nessa água, pisa nesse mar, que ele vai se abrir. Não, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que prover para minha casa. Quem provê para a tua casa é Deus, cara. Quem te dá saúde para tu se levantar todos os dias para trabalhar é Deus. Entenda, você como sacerdote da sua casa, a sua única responsabilidade não é só prover o financeiro, não. Você deve prover proteção espiritual sobre a sua casa, homem. Deus escolheu você. O maior sacrifício tem que ser seu. A gente vive um tempo de homem frouxo, cara. Um tempo que só as mulheres que oram. Glória a Deus, que se não fosse vocês então intercedendo por nós. Há um pecado tão grande em homens e mulheres que terceirizam tudo. Eu não vou falar de criação porque eu não tenho filho, não posso nem falar sobre isso. Mas terceirizam um relacionamento com Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho que trabalhar. E aí me perdoa. Que está pagando o preço é a tua família, cara. Eu vou ter que falar isso, Jesus. Misericórdia, meu Deus. Homens sacerdotes que não conduzem verdadeiramente, que não conduzem da forma correta as suas finanças. Ah, meu Deus do céu. Homens de Deus, eu sei porque são homens de Deus, só precisam de ajuste. Nós vivemos, gente, eu estava vendo os eixos desses dias, e o que explodiu nesse mundo de bet, de apostas, e pasmem vocês, mais da metade desses números são de homens cristãos. A casa vive uma desgraça. E aí todo mundo tem culpa. A culpa é do pastor, a culpa é da mulher. Misericórdia.
A Bíblia vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, homem, você é o sacerdócio da sua casa. A sua casa está atrás de você. A sua família está atrás de você, esperando que você pise nessa água, para que esse mar venha se abrir. Você não pode exigir a mesma medida de fé que o Senhor está pedindo de você, homem, da sua mulher. O Senhor confiou a você esse sacerdócio. Então você precisa se posicionar. Senão a sua família vai morrer. E não vai adiantar naquele dia que você estiver diante do Senhor dizendo: não, a culpa foi da igreja, a culpa foi do pastor que não me direcionou. Não, a culpa é sua. Acabou o glória, né? Falar que não é Everton agora. Fica difícil, né? Vamos caminhar para o final, pelo amor de Deus. Quantos aqui estão preparados para o novo de Deus ainda? Já diminuiu. Bora lá. Josué capítulo 5, versículo 12. Ainda há restauração para a sua casa nesse dia, em nome de Jesus. Ao comerem do fruto da nova terra, no dia seguinte cessou, acabou de cair o maná do céu. Continua. E os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Somente até aí. Aqui eles já tinham atravessado o mar. E aqui eu cheguei na marca do pênalti agora. Acessando o novo de Deus. Primeiro ponto, é impossível você acessar o novo de Deus sem deixar o velho para trás. Sabe por quê? Porque acessar o novo de Deus muitas vezes vai te levar num lugar onde você não tem segurança própria. Acessar o novo de Deus muitas vezes vai arrancar você de uma zona de conforto. Estava muito bom, querido. Eles não faziam nada. Todo dia dava o horário, o iFood chegava do céu direitinho, bem quentinho. Eles não trabalhavam por aquilo. Eles não pagavam por aquilo. Eles simplesmente recebiam. Estava muito bom, muito tranquilo, muito confortável. Chegamos na terra que manda leite e mel, beleza. Agora é só armar rede e esperar o maná cair. E aí teve a última refeição. A última. Versículo 2 vai dizer assim, ó: ao comerem, ali era o último maná. Ali o Senhor estava dizendo para eles: olha, vocês entraram na terra que eu prometi. Vocês entraram no ano da promessa. Ao comerem, versículo 12, ao comerem do fruto da nova terra,
no dia seguinte cessou o maná, cessou a provisão. E isso parece uma loucura aos olhos do homem. Porque o Deus que teve o poder de prover durante todo o deserto, agora está dizendo para aquele povo: agora acabou. Porque tudo que vocês precisam já está na terra. E aí, algumas pessoas talvez ficaram em crise. Sabe por quê? Muitas pessoas estão impedidas de viver o novo de Deus, de acessar o novo de Deus, porque ainda estão se segurando na confiança humana. O Senhor tem desafiado você para um novo tempo. Só que para acessar esse novo tempo, você vai ter que abrir mão da sua, muitas vezes daquilo que é segurança para você. Ah, pastor, mas o Senhor me fez uma promessa de viver o extraordinário. Beleza, vai viver. Mas o que é que tu vai precisar abrir mão para isso? Porque o texto vai dizer que ao comerem o maná cessa, acabou a provisão, acabou o tempo do conforto. Agora eles tinham que trabalhar, agora eles tinham que lavrar a terra, eles tinham que plantar, porque tudo que eles tinham já estava ali. Quantos querem viver o novo de Deus nesse tempo? Já está diminuindo. O que é que Deus está falando para abrir mão nesses dias? Ah, pastor, mas é a minha segurança, é o que eu tenho, é isso aqui. Então eles tinham a opção talvez de ficar com aquele último alimento ali, ó. Vou botar na geladeira, vou guardar. Não, nem isso eles poderiam fazer porque se estragava. E aí, eu vejo muito isso acontecendo com algumas pessoas. Algumas pessoas que perdem a sua segurança no homem. Algumas pessoas que chegaram para mim e falaram assim: pastor, o Senhor me chamou para me abrir uma empresa. Eu falei assim: foi, e aí? Eu falei assim: eu saio do emprego, pedi as contas. Eu falei assim: e aí? Assim, eu estou vivendo um extraordinário. Olha aí, se entrega não, mano. Deixa a quarta-feira chegar. O milagre estava diante dele. O milagre muitas vezes está diante de você. E aí o Senhor pede: se você abrir mão disso, eu te entrego isso que é maior. E aí você: não, mas isso aqui é mais seguro, isso aqui eu enxergo, isso aqui eu estou vendo. O que o Senhor está me pedindo eu nem sei o que é, eu nem enxergo ainda. É como quando o Senhor chega para Pedro diante daquele mar revolto, na tempestade. Olha aí de novo, tempestade. Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até o Senhor. E o Senhor fala: vem. O mar está revolto, e o Senhor fala: vem. Pedro começa o quê? Andar sobre a misericórdia de Jesus. Pedro começou a andar sobre a palavra. Eu sei que parece loucura, mas o Senhor tem para você, meu querido, uma terra que manda leite e mel ainda nessa terra. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer: eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de vos fazer bem e não mal, planos de vos fazer prosperar.
O que é que está faltando para você viver o extraordinário de Deus? Pesquisa aí no PC, na tua cabeça. Há quanto tempo o Senhor te fez uma promessa de que faria algo grande sobre a sua vida? E por que você não está vivendo isso ainda? Não, pastor, mas é porque aqui é mais confortável. Aqui é melhor. Não, mas é porque, sabe, aqui, pastor, aqui todo dia 15 cai. Todo dia 30 está na conta. Gente, pelo amor de Deus. Não vão sair dizendo assim, o pastor mandou pedir as contas do emprego. Pelo amor de Deus. Vigia em nome de Jesus. Eu não estou falando isso. E não estou falando somente em relação à área financeira. Mas eu estou te perguntando. O Senhor tem promessa específica sobre a sua vida. Mas eu não vivi ainda. E por quê? Falta algum detalhe se acertado aí. Falta uma coisinha de nada. O seu milagre está a um passo da obediência. Não, você não... Eu vou falar que nem o Kilvio agora. Você não entendeu. Existe uma distância da onde você está hoje para viver o extraordinário de Deus. E isso é 4 passos. Obedecer. Mas o fulano ali está vivendo, mas o ciclano ali está vivendo. E até quando você vai ficar na plateia vendo os outros viver? Se Deus tem algo extraordinário para você, para a sua casa, para a sua família, o que o Senhor espera de você nessa noite é a atitude, obediência. Porque eles estavam acessando uma nova terra. Uma terra que manava leite e mel. Mas para acessar aquela terra, eles estavam abrindo mão da provisão diária. Pastor, quer dizer que Deus nunca mais vai prover? Não, Ele vai continuar provendo. Só que não no teu tempo. Só que não do teu jeito. Do jeito dele, da forma dele. E isso é loucura. Se você chegar talvez para alguém aqui que esteja vivendo um extraordinário na vida, senta com essa pessoa 5 minutos e pergunta para ela quantas renúncias ela está fazendo. Quantas renúncias essa pessoa está fazendo? Ano retrasado eu estava em Recife, numa escola de pastores e líderes. Estava ministrando um pastor muito conhecido na nação, o pastor Daniel Lara. E ele dando um testemunho de um amigo dele que foi colega de seminário. E ele falando que todo mundo olhava para aquele cara e falava assim, cara, esse era o melhor da turma, era o que mais se destacava. E todo mundo falou assim, cara, esse cara tem capacidade para assumir uma igreja no Alphaville, esse cara é muito bom. Esse cara vai fazer riqueza muito fácil, porque esse cara é um homem de Deus, é um cara temente ao Senhor, é um cara que extraordinário. Era em comum a opinião de todos os alunos, os professores. E aí eles saem do seminário e 1 ano depois eles se encontram novamente com esse cara, com esse pastor. E aí ele fala, e aí cara, como é que está a tua vida? E aí o Daniel fala, não, eu assumi a igreja do meu pai e tal, tudo bem, acontecendo, igreja expandindo e tal. E fala assim, você está onde? Ele falou assim, no dia que eu saí do seminário, no último dia, o Senhor olhou para minha casa e disse, eu quero que você vá para o interior da Bahia, para o sertão, plantar uma igreja.
E só que o Daniel, que era que estava dando testemunho, ouvindo aquilo que ele estava falando, ouviu com tristeza. Tipo, que desperdício, o que é que você está fazendo ali? Você tem capacidade para subir igreja em qualquer lugar do mundo, até fora do país. E ele falou: Deus me chamou para viver o extraordinário. E talvez para muitos o extraordinário fala de números, fala de quantidade, fala de riquezas. Mas para aquele cara, para a sua família, o extraordinário estava em pregar para idosos, para famílias que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então, eu não sei o que Deus está te pedindo nesse tempo. Eu sei que você vai acessar o novo dele para esses tempos. Mas eu não sei o que ele tem te pedido como renúncia. Eu sei o que ele tem me pedido. É difícil. Mas eu pergunto para você, caminhando para o fim dessa mensagem: quantos querem aqui nessa noite, de coração, viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida? Por favor, quantos? Tá diminuindo cada vez mais o número. Quantos? Eu sei que parece difícil. A gente começou tão bem, né? Ser forte e corajoso. Mas eu quero encorajar você. Quantos querem viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida? O que o Senhor tem te pedido como renúncia nesse tempo? Você vai entregar ou não? Vai abrir mão ou não? Vai fazer a última refeição ou não vai? Existe algo de Deus muito lindo sobre a sua vida. E Ele está a um passo da sua obediência. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que tem certeza de que o Senhor tem te chamado para viver um extraordinário nesses dias. Mas você que tem sentido dificuldade, seja sincero, sentindo dificuldades de renunciar, de abrir mão daquilo que o Senhor está te pedindo. Eu sei, renúncia é dor. Renúncia fala de choro muitas vezes. Renúncia fala de muitas vezes abrirmos mão da nossa segurança física. Mas eu tenho certeza que esse é o nosso ano. Eu tenho certeza, Kadosh, que esse é o nosso ano de promessas. Então eu quero encorajar você. Enquanto o Ministério de Louvor já pode vir, enquanto eles cantam mais uma canção, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e a vir diante do altar do Senhor. Eu sei que o número vai ser menor, mas eu quero encorajar você a sair do seu lugar, vir diante do altar do Senhor, renunciar àquilo que Ele tem te pedido.